Olá, eu sou a Isabel, psicóloga do nosso canal Momento Psi. E o nosso tema de hoje é um tema que é uma das principais causas de morte mundial. Nós vamos falar sobre suicídio. Parece um tema um tanto quanto preocupante. Você pode falar, Isabel, eu não gosto de falar nesse assunto. Eu quero deixar aqui algumas informações para as pessoas que convivem, que conviveram ou que passaram por essa situação de um suicídio, para podermos entender melhor o caminho do suicídio. A ideia é nós trazermos informações técnicas, porque existem muitas falas. Eu já ouvi de tudo. Tem pessoas que dizem assim: olha, a pessoa que se suicida é um covarde. Outras dizem: a pessoa que se suicida é um ato de muita coragem. Mas eu quero desmistificar, porque não é uma coisa e nem outra. Quando nós saímos desses pensamentos, nós conseguimos ajudar. Então vamos lá. O suicídio, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que suicídio é matar-se a si mesmo. É óbvio, não é isso? Mas não tão óbvio assim, porque o suicídio não é um ato impensado. O suicídio não é um ato sem um preparo. O suicídio, ele tem etapas. Começa pelas ideias, por alguma razão, por algum motivo que já nós vamos falar sobre isso. Posterior à ideia vem um planejamento. Às vezes isso é rápido, às vezes vem ao longo da vida. Posteriormente vem a tentativa e depois o próximo passo é o suicídio. Primeiro vamos falar de ideação, ideia suicida. Essa ideação, essas ideias, elas vêm pelas crenças, sim, por aquilo que acreditamos, por aquilo que a pessoa acredita. Existem certas pessoas que acreditam que elas valem mais, o valor delas é muito maior estando mortas do que vivas. Quem nunca já ouviu alguém dizendo assim: nossa, eu tô valendo mais morto do que vivo? Parece uma brincadeira, parece uma fala desconectada, mas nós temos que ficar atento a esse pronunciamento, porque de repente pode sim fazer parte de uma ideia. E eu disse essa, mas existem outras falas, que de repente você mesmo, através dessa indicação, você vai começar a perceber. Então são pessoas que perderam a esperança na vida. E elas dizem assim: essa situação não tem mais jeito, eu vou ter que dar um jeito nisso. Como assim? A situação não tem mais jeito e a pessoa acha que tem que dar um jeito nisso? Pode ser um indicativo. E eu quero deixar bem claro aqui que a intenção não é que você fique rotulando as pessoas, mas é que você fique atento. Até o final da nossa conversa você vai compreender melhor. A principal percepção que nós temos que ter, o que nós temos que notar, é se a vida dela está numa desesperança. O que é desesperança, Isabel? Desesperança é aquele momento em que a pessoa não vê mais a vida colorida. Nada está bom. E não é no sentido de reclamar, de se vitimizar. Estar cheia de dívidas. Pode, de repente, ter recebido um diagnóstico de uma enfermidade que indica fatalidade, e ela perde totalmente a expectativa de um futuro. Então a desesperança é a falta de expectativa na resolução de problemas, é a falta de expectativa na possibilidade de ajuda. Então ela não vê a luz no final do túnel. E posteriormente, por conta dessa desesperança, começa a haver um planejamento. E que planejamento é esse, Isabel? Não foi assim com a pessoa que eu conheci, não é assim com a pessoa que eu convivo, porque o planejamento, como é que ele vem? A pessoa começa a dar indício, dormem demais, elas preferem ficar mais dormindo do que acordada. Algumas pessoas que são mais ativas começam a passar no farol vermelho. Sim, existem pessoas que elas começam a se arriscar na vida. Elas não vão realmente cometer um ato diretamente, mas elas começam a procurar possibilidades para que isso aconteça. Planejamentos onde nós podemos ficar atentos. E a pessoa, então, ela vai demonstrando cada vez mais que o sentido da vida está sendo perdido. O sentido da importância da família, dos outros. Por quê? Porque ela não gosta da família? Porque ela tem raiva da família? Não, porque ela muitas vezes se vê como uma pedra de tropeço familiar. E isso também é algo que a própria família pode contribuir para que isso mude. Como, Isabel? Como eu posso fazer isso? Critique menos. Crie um ambiente de tranquilidade dentro do lar. Isabel, você fala assim, é porque você não conhece a pessoa que eu convivo.
Perceba se essa pessoa que você está com dificuldade, se ela não apresenta realmente um comportamento que requer uma intervenção técnica de um profissional. Porque também uma boa parte do caminho do suicídio tem dependência química envolvida, dependência afetiva, transtornos mentais. Não necessariamente que quem tenha transtorno mental está propenso ao suicídio, mas uma boa parte dos suicídios, eles estão ligados a transtornos mentais. A ideação suicida, ela vem também, como eu disse, pelas crenças, ela vem também por vozes. Existem pessoas que ouvem vozes, existem pessoas que têm pensamentos, imagens. Então, não é algo que está dentro de uma normalidade. Por isso, então, eu disse que é preciso que a gente tenha uma percepção em relação ao outro, uma sensibilidade no nosso olhar ao outro. E não apenas um olhar crítico de que a pessoa é difícil de lidar, de que ela está com dificuldade, de que ela está numa depressão. Isso é muito comum, as pessoas percebem ou então rotulam a respeito da depressão, mas elas não sabem o que fazer. A pessoa que tem depressão, ela pode cometer o ato suicida? Ela pode, mas não necessariamente. Quem pode diagnosticar a depressão é um profissional. Na atualidade, nós vemos muitas pessoas leigas dizendo: olha, você está com depressão. Olha, a pessoa está numa depressão. E às vezes alguns até trocam medicamentos, sem procurar um técnico, sem procurar um profissional da área da saúde. Até mesmo um assistente social pode ajudar. E eu digo até mesmo um assistente social, não no sentido de menosprezar a profissão de assistente social, mas no sentido de exaltar, porque muitas pessoas elas não têm coragem de ir a um psicólogo, de ir a um psiquiatra. Para uma assistente social, ela consegue falar: se você identifica algum comportamento desse em você mesmo ou em outra pessoa, o caminho é buscar ajuda técnica. Não tente lidar sozinho com a situação. É muito difícil, é muito complicado. E o que acontece? Às vezes a família tem uma dificuldade de lidar com essas situações, tem dificuldade de lidar com pessoas que são diferentes, são pessoas que fizeram escolhas erradas aos nossos olhos, mas que para elas foi um caminho que elas encontraram. É preciso que a gente tenha um olhar diferenciado para o ser humano. Depois nós vamos para o planejamento, como eu disse, e no planejamento a pessoa começa a imaginar detalhes da própria morte e ela realmente se sente bem, e não de uma maneira como a gente muitas vezes está acostumado a ver os filmes de terror. Não é aquele prazer em morrer, mas é a satisfação de ver um problema resolvido. Às vezes ela acha que o problema é ela mesma, às vezes ela acha que se ela der cabo da própria vida, ela vai trazer uma solução financeira para a família. Isso acontece, pessoas que muitas vezes elas têm seguros de vida e passa isso pela cabeça. Quero trazer também uma outra possibilidade aqui, uma outra fala. Quem quer se matar mesmo não dá aviso não, a pessoa vai lá e se mata. Isso também não é uma verdade. Existem pessoas que deixam cartas, existem pessoas que já deixam a vida toda organizada para ir para este ato. Então, não se prenda ao que você ouve a respeito do suicídio de todo mundo. Então, a questão do suicídio é uma questão social, é uma questão que deve me importar e deve te importar também. Porque se nós tivermos um olhar tranquilo, um olhar mais sereno para o comportamento diferenciado que as pessoas começam a trazer, nós podemos estender a mão e oferecer ajuda. O próximo passo que eu disse é a tentativa. E na tentativa, muitas vezes as pessoas são muito criticadas. E aí vem a vergonha por ter tentado e não ter conseguido. Só que tem um detalhe: a pessoa que tenta suicídio, nem sempre ela realmente quer a morte. Existem situações que a pessoa que está nessa tentativa, ela quer passar uma mensagem, ela quer passar uma informação que ela não consegue, ela quer expressar uma dor porque é uma dor da alma. Isso é importante nós sabermos que essa pessoa merece sim um acolhimento e não crítica. O preconceito não pode ser colocado, porque não é uma questão de, como eu já disse, de coragem ou de covardia, é uma necessidade de buscar uma solução para um problema que muitas vezes nem ela mesma compreende qual é. Então o preconceito não só na questão de lidar com a pessoa, mas também de ajudá-la a buscar uma ajuda profissional. É muito importante que um profissional faça uma intervenção em casos
de tentativa de ideação de comportamento suicida. E nisso você pode colaborar, mas é importante que não só a pessoa, mas também a família busque também uma ajuda. Participe de palestras. Hoje nós estamos no tempo da live. Assista, né? Tem muitas pessoas profissionais capacitados, gerando aí informações que serão muito bem-vindas no convívio, porque saúde mental é um tema, é uma questão que nós muitas vezes não nos importamos, entramos na dor do outro, sofremos também, abrimos mão da nossa vida e isso não é necessário. Existem, mais uma vez eu digo, profissionais. O meu desejo é que você consiga estender a mão, buscar ajuda. Por isso, nós estamos aqui. Peço que você se inscreva no canal, peço que você envie as suas dúvidas, peço que você participe com seus questionamentos. Então eu te espero até o próximo vídeo. Curta o nosso canal, deixa ali o seu like e até a próxima. Gente, foi o nosso sinal que ele voltou.